Salve pessoal, aqui é o Rafa. Então, hoje eu tô conseguindo fazer finalmente as gravações que eu tinha prometido para vocês. Eu peço desculpas pela demora, mas além dos problemas de saúde das últimas semanas, ainda tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Eu ainda tive que fazer um reparo rápido na minha máquina aqui para poder fazer refazer na realidade os vídeos, né? Tinham ficado horríveis por causa da minha voz. Então eu queria começar, na realidade vão ser três videozinhos que eu vou postar aqui entre hoje e no mais tarde da terça-feira. Da República eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, assim, tipo quarta-feira, por conta da matéria que eu quero terminar em sala. Mas eu vou postar para vocês uma revisãozinha rápida do banquete, agora falando especificamente do conteúdo do banquete, não mais especificamente das figuras dos personagens do banquete, mas falando especificamente agora sobre o conteúdo do banquete, evidentemente em virtude de cada um dos personagens. É uma revisão, lembrem bem, então vocês têm que olhar o caderno, têm que olhar o livro de vocês, deem uma olhada no material que nós discutimos em sala. Eu vou passar de uma maneira panorâmica por aquilo que cai nas provas, ok? Então vamos lá. Lembrem-se da ordem, eu acabei deixando uma ordem trocada lá nos arquivinhos, depois eu vou deixar o arquivo por escrito para vocês dar a revisãozinha, tá? Para vocês seguirem. E ele vai servir de pauta para as revisões dessa semana, que estão lá no aviso para vocês do portal, né, cujas datas estão lá em aviso no portal. Então eu vou seguir uma pauta um pouco mais rigorosa, até para vocês já terem o material em mãos e para ficar mais fácil, para vocês não ficarem naquele desespero de ter que anotar tudo que é dito. Ok? Então, primeira coisa, vamos começar pela ordem. Então, qual é a ordem dos argumentadores ou dos produtores dos elogios, dos retóricos, aspas, né, que estão engajados na situação do banquete? A ordem é primeiro Fedro, depois Pausanias, depois Erixímaco, depois Aristófanes, o Agatão com um elogio genuíno, Sócrates e depois Alcibiades, que não é um dos debatedores, mas que vai aparecer e vai fazer alguns acréscimos a partir da intervenção atrapalhada dele. O que é que vocês precisam? Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Mas o que é que vocês precisam lembrar do Fedro? Fedro, ele começa uma discussão já na obra homônima, já no próprio Fedro, a respeito da natureza do amor. E uma das primeiras perguntas que vai ser colocada é sobre a natureza divina do amor, já que o amor pode te fazer muito bem, como pode te fazer sofrer demais. Esse ponto de conversão, esse ponto de controvérsia é importante porque no Fedro ele vai ter uma afirmação específica, alegando que é melhor amar e ser amado do que amar e não ser amado. E aí o Sócrates oferece aquele contraponto que eu comentei com vocês, fazendo a alegação de que na realidade quem ama e é amado entra numa proposta, numa proposição trágica do amor, acabando por destruir, terminando por ter muito mais facilidade para destruir aquilo que ama. Deixa esse argumento de lado e vamos nos concentrar agora no banquete. Ele vai dizer para nós que a beleza, a perfeição do amor, a beleza, a justiça e a bondade do amor, mas notadamente a beleza do amor, ela acaba se realizando mesmo nas situações em que uma pessoa não é correspondida, já que na não correspondência, lembrem bem desse termo, a pessoa se sacrifica e por meio do seu sacrifício ela opera toda uma narrativa, toda a constituição de uma narrativa trágica, e essa narrativa trágica confere à relação amorosa uma beleza minimamente análoga àquela beleza do amor correspondido, se não maior ainda. Tá? Faz, portanto, com que a pessoa que ama se torne uma pessoa cada vez mais virtuosa pelo sofrimento e pela dignificação, pelo aumento, pela construção da sua dignidade através desse sofrimento. Então lembrem bem dessas características. Existe um amor correspondido e um amor não correspondido. São os dois amores que vão ser discutidos de uma maneira geral ao longo do texto. O amor não correspondido exige, tanto correspondido quanto não correspondido, exige sacrifícios, mas o sacrifício aflora mais no amor não correspondido. O amor não correspondido é trágico por natureza e por isso ele é belo. Já que ele é belo, a perfeição se constitui nele, já que nada que seja perfeito deixa de ser belo, ou nada que é belo deixa de ser bom e justo ao mesmo tempo, portanto perfeito na leitura platônica, e por conta disso a perfeição se eleva, a perfeição se constitui, e eis aí, portanto, o amor, mesmo no sentido de uma não retribuição, sendo belo, bom, justo, perfeito, portanto, ok? E por isso mesmo vai ser divino. Pausanias já tem uma linha de argumentação um pouco diferente. Lembrem-se que Pausanias vai dizer assim, olha, na realidade nós estamos discutindo Eros, mas o amor é representado por Afrodite, tem duas. Uma Afrodite que é chamada de celestial, Afrodite Urânia, que é filha de Urano. Essa filha de Urano,
ela vem justamente, ela nasce sem uma mãe, né? Ela nasce do membro cortado de Urano, quando ele entra em contato com as águas oceânicas, eleva-se então a Afrodite Urânia, a celestial, que representa aqui o amor virtuoso. Mas existe uma outra chamada Pandêmia, a popular, e essa outra Afrodite, ela representa aqui o amor no seu sentido mais mundano, no sentido da economia de trocas, do eu te amo se você me ama, do amor mais ciumento, do amor mais físico, mais visceral, do amor que deseja mais, do amor mais ligado às condições desejantes que ficam próximas do amor, e assim por diante, ficam próximas dele e assim por diante. Afrodite Pandêmia é filha de Zeus e Dione. Tá? Então ela tem pai e tem mãe, por isso ela já tem uma humanização nas suas características, uma humanização a mais. Eu vou discutir depois no podcast, né, que eu estou para fazer faz um tempinho, já vou fazer agora. Eu vou discutir um pouquinho a questão da humanização do amor, puxando um pouquinho do Maurice Blanchot, mas deixa isso de lado agora, que isso não cai na prova, tá? Então seriam essas duas características. E o Pausanias vai mais longe, ele fala assim, olha, o amor mais puro é o amor entre homens. Por quê? Porque os homens são capazes de compreender a relação amorosa de uma maneira um pouco mais completa. Você esquece a bobagem de serem só homens. O que me interessa é que o amor, para Pausanias, prestem bem atenção nisso, é compreensão. E por isso nós estamos inserindo um contexto um pouco mais intelectual na relação amorosa. Pode ser que esse contexto intelectual traga um pouco do logos, traga um pouco dessa capacidade de trabalhar em palavras e meditar, ponderar. Pode ser, por outro lado, que ele envolva pura e simplesmente uma marcha para a sabedoria no sentido compreensivo que nós colocamos em sala. Aquele sentido que não está só no entendimento, mas antes de tudo no estado compreensivo propriamente dito, ou seja, no vivenciar e aprender com a vivência. Ok? Então aí nós temos o segundo aspecto. Terceiro, o Erixímaco. O Erixímaco, ele vai colocar para nós também a divisão em duas Afrodites, a existência de duas Afrodites, uma chamada Urânia, a celestial, que opera de fato com as virtudes, e uma outra, cuidado com o termo que eu vou cobrar na prova, chamada Polímnia. A Polímnia, que está mais ligada às condições mundanas de existência do amor, reflete, no caso dele, a condição central de existência dessa relação, qual seja a possibilidade de aperfeiçoamento do homem das condições que o cercam através do exercício de um ofício ou arte. Vem traduzido do grego tekné, ok? Esse termo tekné ele vai designar todo tipo de intervenção que permite a construção da cultura em cima de um estado geral de natureza. E por conta disso, a tekné vai justamente ser o momento em que o homem se coloca como artífice. Tá? Eu vou usar aqui um trechinho de um texto que, na realidade, nós vamos discutir agora na terça que vem, junto com o pessoal do Nejus, que é do Heidegger, e ele comenta, inclusive, que a tekné equipara, de certa maneira, o homem à força criadora, alegando que a natureza, que a physis, seria o estado máximo de condição de criação, e que esse estado máximo de condição de criação seria como se fosse o resultado de uma técnica aplicada pelos deuses que conhecem a verdade e a perfeição. Veja, nós não vamos cobrar isso em prova, tá? Isso aqui é só para fazer essa colocação. Na realidade, existe uma polêmica muito forte, inclusive na filosofia heideggeriana, se o grego efetivamente pensa controlar a natureza através da cultura, ou se ele entende que a cultura é um estado de continuidade, um conluio através do qual ele mesmo, como ente consciente, vai trabalhar condições naturais de si mesmo e por isso vai trabalhar com a natureza quando produz a cultura. Deixa isso quieto, tá bom? O que me interessa aqui é o seguinte, a tekné envolve todo tipo de intervenção que me leva à manipulação cultural de um estado de natureza. Por conta disso, o Erixímaco coloca que a tekné, o ofício, ele permite construir um equilíbrio onde ele não existe mais, onde ele não está presente, conciliando partes opostas. Então ele vai falar, por exemplo, do médico que traz o medicamento para o doente, vai falar do músico que harmoniza as notas, os diferentes tons para criar a música. Através desse conluio, dessa resolução do conflito, da esfera conflitiva, nós automaticamente temos aqui a possibilidade de produção de um estado de perfeição equilibrado mais elevado. Ok? Por isso ele vai dizer que o amor é saúde. Tem um aspecto atrás disso, que é de interpretação da obra, isso não está escrito lá, mas que mostra que Erixímaco, por ser o médico, trabalha a questão colocada como sendo uma relação produtiva da cura.
Tá, mas o que significa isso? A cura é a devolução desse equilíbrio que permite marchar na direção da virtude e, através da conquista do espaço virtuoso, me permite, dentro desse conluio, dentro dessas esferas, a organização de uma esfera de perfeição. Essa esfera de perfeição está depositada na relação mítica nos deuses, então é justamente aquilo que me puxa para a aproximação dos deuses, das almas mais perfeitas. E em Platão, isso está designado pelas qualidades da essência ou do ser. Por isso a cura nada mais é do que um retorno ontológico. A tentativa de encontrar paz de espírito e ordem em termos existenciais, de modo a permitir esse atingimento desse processo de cura, desse processo de restauração de estados mais puros. Ok? Lembrem do discurso, aqui a gente está falando no Platão de reminiscência, lembrar-se do estado original mais puro. O Eryxímaco propõe fazer isso, só que através da arte ou tecné, através da polímnia para chegar na Urânia. Ok? Depois do Eryxímaco nós temos Aristófanes com o mito do andrógeno. O mito do andrógeno ele vai dizer para nós basicamente que existe um homem perfeito, com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, e por sua arrogância, por sua híbris, por sua soberba, ele é cingido ao meio por Zeus, e Zeus separa as partes, e daí por diante o homem passa a procurar sua metade perdida, seja essa metade homem ou mulher, e passa a buscá-la, assim como a mulher procurando sua metade perdida, seja ela homem ou mulher. E essa busca que é feita basicamente é representação viva do estado de falta ou ausência que o amor impõe sobre a gente. Falta do quê? Falta desse outro, evidentemente, mas antes de tudo das virtudes que se encontram no outro, ok? É isso que Eryxímaco está colocando para nós. Então lembrem bem disso, porque essa é uma passagem importante e remete, digamos assim, ao encerramento do ciclo de cura que começa no anterior. O que é curar-se? Curar-se seria equilibrar dois opostos, duas zonas conflitivas, a da falta e a da presença, juntando as duas. E isso, lá no argumento socrático, vai virar depois a possibilidade de discussão da penúria somada à saciedade, que vão gerar depois disso o amor. Ok? Já vamos chegar lá. Dentro desse contexto, que mais que nós temos? Em Agatão, nós temos uma tentativa de demonstração de como esses opostos operam. O Agatão faz um elogio, e se vocês lerem esse elogio, que na realidade é um elogio corretor em termos estruturantes da linguagem, fala, ó, deixa eu mostrar como faz um elogio, ao mesmo tempo ele serve como soma de relações opostas, mas não no sentido de equilibrá-las, e sim porque ele quer demais resgatar só as características elogiosas, benignas, somente os elogios efetivos ao amor, e não consegue desgrudá-los dos vícios, das dificuldades, das dores, dos ciúmes, das circunstâncias dolorosas de um amor não correspondido e assim por diante. Bem ao estilo poético ou ao estilo retórico. Ele não consegue dilapidar essa qualidade que é mais bruta na relação amorosa. Certo? E ele prepara o terreno para a chegada do Sócrates, por isso os dois são confinados ao espaço daqueles que não conseguem compreender o amor. Veja, em Sócrates, lembrem-se, por favor, eu vou cobrar tem questões discursivas que eu posso vir a cobrar. Em Eryxímaco, a questão da cura, ela pode virar uma questão discursiva. E em Sócrates, eu posso cobrar várias questões discursivas. Sócrates, quando vai trabalhar o seu argumento, lembrem-se, ele desvia o argumento alegando que ele conversou com uma sacerdotisa chamada Diotima. Isso para demonstrar que só a mulher consegue compreender o amor com clareza, e mais do que isso, que ele teve que passar por um processo ritual de iniciação chamado de mistagogia. Lembrem desse termo que eu vou cobrar isso na prova, tá? Então, mistagogia acaba sendo esse processo iniciático dentro desse universo filosófico e religioso da relação amorosa. Eu coloquei lá 3 estágios para vocês, eles não são obrigatórios, isso não é uma interpretação oficial e não é uma interpretação universal do texto, eu só coloquei esses estágios para fins didáticos, tá? Então, quais são os estágios? Primeiro, a dúvida de Sócrates, depois disso, o estágio de aspirações e preparações dessa iniciação ritual, e depois disso a mistagogia, o próprio processo iniciático. Primeiro estágio, que é o estágio de dúvida, o que ele fala para nós? Sócrates coloca tudo aquilo que os outros colocaram, como ele mesmo diz. Pensava como vocês, mas hoje penso diferente porque fui iniciado. O que ele colocou? O amor é falta, o amor me faz sofrer, o amor me aponta na direção da virtude, mas é cruel, pode ser cruel, portanto a sua natureza divina fica abalada, já que ele não me dá o que eu preciso. Diotima fala para ele, vamos com calma. O amor de fato é uma falta. Mas pense melhor, se a falta se junta à saciedade, disso nasce o amor, então não é bem assim. Mais do que isso, né? Então justamente o mito da penúria e da saciedade, os dois se juntando, e daí dando o nascimento do amor ao redor do banquete, aquele negócio todo.
Ela fala assim, olha, mais do que isso, se o amor é falta, pense por outro lado. Ele pelo menos está te levando para a virtude. E mais, talvez o amor por sua natureza não seja exatamente bom ou ruim. E ela levanta o argumento da necessidade da bondade ou maldade em alguma coisa, mostrando para Sócrates que tem coisas, tem elementos na existência que não são nem bons e nem ruins, só indiferentes. E que dependendo de como nós os recebamos, ou dependendo de como nós lidemos com eles, nós leremos, nós viremos a ler esses elementos como bons ou como ruins por nós mesmos. Mas o problema não está no elemento, o problema não está no ente que nos visita, e sim na gente. Então ela fala, olha, se eu posso falar da brisa como algo bom ou ruim, é simplesmente porque eu recebo como algo bom ou ruim em um determinado momento, mas a rigor ela é indiferente. Assim é o amor, ele pode ser indiferente. E você não sabe como recebê-lo, se de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Sócrates fala, mas se ele é indiferente, ele não pode ser bom. Se ele não é bom, então ele não pode ser um Deus. Fala, exatamente. O problema é que o amor não é um Deus, ele é um semideus. E aí ela liga o termo semideus a daimon, a alma inquisitiva. Lembrem-se, a alma inquisitiva é uma centelha divina na gente. Ela nos suscita e nos leva na direção da verdade. Essa alma inquisitiva, lembrem-se bem, ela funciona como uma ligação entre algo de divino e algo de humano. Divino, que é essa busca, essa ansiedade pela verdade. Lembrem-se que só os deuses contêm a verdade, têm a verdade, compreendem a verdade em Platão. E eu, homem, sou defectível, então vem essa verdade, esse pedacinho de verdade, essa evocação ou memória da verdade que me visita e me puxa para os estados originais e para a memória. Então, basicamente, esse semideus, essa centelha, é algo que me cutuca para me fazer melhor. O daimon. Lembrem-se que em sala nós fizemos uma discussão sobre o demônico e demoníaco, e se vocês derem uma fuçada, deve haver ali em um dos podcasts anteriores também uma discussão sobre esse assunto. Eu não sei se está no segundo ou no terceiro. Tá? É uma discussão mais elaborada, só por favor me perdoem se for o terceiro. Ele tá com o terceiro ele tá com uma qualidade de som horrível, tá? Então assim, porque eu acabei usando o microfone errado. Tudo bem até aqui? Então assim, agora dentro desse contexto nós temos então um rearranjo. O amor, ele é na realidade um conluio entre falta e saciedade, mas mais do que isso, então ele acaba sendo realmente a falta, mas nesse conluio de falta e saciedade ele surge como uma figura indiferente, como um semideus ou daimon, e ele vai me fustigar na direção da verdade. Então ele tem algo de divino, mas não tudo. Se é assim, agora nós estamos prontos para aprender a lidar com ele e passar, portanto, por uma iniciação. E aí tem uma linha de argumentos que eu resumi bem resumidinho para vocês e que eu vou retomar aqui. Começamos amando pelo amor físico, então o amor de quando somos jovens, que é desejo físico, ou o primeiro impacto do amor, que é a relação do olhar, certo? A pulsão escópica de Freud. Segundo, quando nós chegamos a um estágio um pouquinho mais completo e elevado, alcançamos um segundo processo, e esse segundo processo é o do amor pela alma. O amor pela alma tem continuidade, tem estruturação, tem um elemento que nos permite imaginar as virtudes como algo mais contínuo, já que no âmbito físico eles se degradam com o envelhecimento. Terceiro, nós chegamos depois disso ao amor pelas próprias virtudes. Se amamos o corpo e a alma, é porque antes de tudo queremos aquilo que há de melhor nelas, e portanto amamos as virtudes. Quarto, se amamos as virtudes, podemos amar as virtudes em qualquer coisa que nos cerque, e por isso amamos universalmente. Quinto, se amamos universalmente, precisamos entender que algo do ofício ou técnica, olha o erexímaco de novo, permite a gente revelar as virtudes dentro de diversos contextos existenciais. Eu preciso entender a coisa para poder descobrir que virtude ela tem. E por conta disso, eu preciso aprender a descobrir essas virtudes através dos ofícios, da tecné, e justamente por isso preciso começar a buscar um amor pela própria compreensão. Sexto, o amor do filósofo, né, o amor que o filósofo está discutindo aqui, ele não é simplesmente um amor confinado, é preciso amar todas as coisas por igual. Para o amor ser bom, belo e justo, ele precisa ser amor por tudo. E esse amor por tudo vai tentar revelar as virtudes dentro de cada uma das coisas que nos cerca, e por isso eu preciso de um leque de ofícios, ou artes, ou técnicas. Eu preciso aprender tudo que eu puder sobre tudo. E ao aprender esse tudo que eu puder sobre tudo, eu me permito um resgate, e esse resgate me leva a uma compreensão de características mais universais. Por fim, se eu procuro essa compreensão em sentido mais universal, é porque antes de tudo eu amo a própria compreensão, os seus próprios instrumentos e por conseguinte a própria sabedoria que de tudo isso obtenho.
E por conseguinte, nesse amor mais elevado, o que tenho a rigor é o amor pela sabedoria. Essa é a característica central do ofício do filósofo, que, portanto, tenta apanhar todas as formas de conhecimento só pelo gosto de conhecer e, mais do que isso, ama a tudo em primeiro lugar, apenas em virtude do estado de sabedoria e virtude que pode ser obtido desse amor. Ok? E aí ela fala, agora você está iniciado, lembrem-se, quando eu for fazer o vídeo da República em uns 2 dias, eu vou retornar exatamente esse ponto para rediscutir Céfalo, como a gente fez na aula. E aí, iniciado que ele está, basicamente estabelece-se que o amor pela sabedoria é o que está em jogo, é o que está em discussão, tendo consequências na epistemologia, na teoria do conhecimento aplicada aqui e em tudo o mais que o livro coloque, né? Sobretudo no âmbito metodológico da construção da ontologia, que é o que vai ser aplicado na República depois. Ok? Aí entra Alcibíades. Veja, tudo que eu acabei de colocar do Sócrates pode ser cobrado e provavelmente vai ser cobrado em questão discursiva. Tá? Então, por exemplo, eu posso cobrar lá, me explique o que significa a ascese, ou seja, o processo de crescimento particular, pessoal, através de uma filosofia, né? Nas colocações de Sócrates. Então, o que é o ascetismo no amor de Sócrates? Vai desde o amor físico até o amor pela sabedoria, até a filosofia. Como é que Sócrates coloca o argumento de Diotima? Né? E por que ele coloca desse jeito? Porque ele exige uma mistagogia ou iniciação que é semelhante à construção ritualizada do espaço religioso. E assim vai. Tá? E Alcibíades? Alcibíades pode ser outra questão discursiva. O Alcibíades entrou embriagado, vocês lembram bem, tomou para si o lugar de honra do banquete, vocês lembram bem, começou a acusar Sócrates, fazendo meio que um elogio, meio que agredindo Sócrates através desse elogio, né? Compara Sócrates aos silênios, as divindades de barro que representam figuras animais ou figuras de deuses da natureza. Fala que no interior dos silênios tem aqueles deusezinhos olimpianos de ouro ou prata, escondidinhos. Fala que quando você quebra esses deuses, quanto de beleza não vê. Mesma coisa com Sócrates. Passou a casca grossa, quanta coisa boa não tem. Conhecimento dele. Veja, ele faz tudo isso por uma razão muito clara. Primeiro, o que acontece com Alcibíades? Ele visita aquele espaço e ele desorganiza os argumentos anteriores. Então esse é o papel dele. É trazer para esse espaço as relações mais mundanas possíveis para desorganizar o argumento socrático. Dentro do texto, essa é a função dele. Segundo, ele começa a falar de um amor que não foi comentado até então, que é o amor de si, que só pode ser sugerido pelo conhece-te a ti mesmo de Sócrates, mas que está colocado ali como uma possibilidade de discussão agora. Terceiro, o amor de si dele é ruim porque é narcísico. Então ele está usando os outros para se elevar. Certo? Ele está basicamente usando os outros como instrumento para seu próprio crescimento, para seu próprio reconhecimento, já que ele ama antes de tudo a si mesmo de um jeito bem ruim. E quarto e último lugar, quando ele faz as colocações que ele faz, lembrem-se que ele coloca em Sócrates um espírito de reflexão renovado. Depois que ele dá a bronca em Alcibíades, né, que ele bate de frente com Alcibíades, reprova as atitudes dele e que todos se recolhem, descobre-se no final do texto que Sócrates já está em meditação outra vez. Eu lancei a hipótese, só uma hipótese especulativa, de que Sócrates estaria meditando sobre o amor de si e sobre o que isso significa para o conhece-te a ti mesmo, coisa que vai ser retomada no começo da República com Céfalo. Pode ser isso? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Eu não vou cobrar esse ponto em específico, mas os outros 3 pontos que Alcibíades desorganiza os argumentos, que Alcibíades tem amor por si mesmo, que o amor dele é narcísico, isso eu vou cobrar de vocês. Tá? Então cuidem que isso pode virar uma questão discursiva do tipo, olha, o que é que Alcibíades faz, o que ele representa para o texto? Ou o que é que Alcibíades faz dentro da linha de raciocínio socrática? Apoia ou opõe? Né? O que ela faz? O que ela dinamiza? Que discussões ela recomeça a propor? Então tem um tipo de amor ali que não foi cogitado antes, pode virar uma questão objetiva. Qual é o tipo de amor que não foi discutido no banquete e que, de alguma maneira, acabou ali proposto por Alcibíades, o amor de si, certo? Então seriam mais ou menos essas esferas. Vejam, eu estou me antecipando aqui porque já deu 24 minutos de vídeo e eu quero que ele fique curto para vocês poderem ouvir tranquilos. Peguem o vídeo, peguem o material como sempre, vão pausando o videozinho, né? Assistam de novo, vão pausando. Trabalhem o livro junto, trabalhem o caderno junto e tirem quaisquer dúvidas comigo aí. Tá? Na sequência eu vou fazer um videozinho só com um apanhado rápido de história. Na verdade eu vou deixar um texto escrito sobre isso para vocês, daí eu vou fazer um apanhado rápido de história aqui no vídeo, pegar alguma coisinha da Guerra do Peloponeso, pegar alguma coisinha de Tucídides,
E dentro desse contexto vou deixar para vocês também depois um texto da República, tá? Um vídeo, perdão, da República, falando mais especificamente sobre as cobranças que eu vou fazer ali dentro dos 3 primeiros livros, na maior parte, alguma coisinha do 4º e do 5º. E já deixo junto com a República um trechinho sobre o Escurso também, que na realidade vai falar um pouco lá da alegoria da caverna, que está mais para frente na República, mas de um outro jeito, só para falar ali da teoria da reminiscência e da teoria do simulacro. Tá? Eu vou fechando o vídeo, porque já ficou longo demais, e o objetivo é que vocês possam ver isso aqui bem rápido para a prova de vocês. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, vocês têm o meu contato, fiquem inteiramente à vontade, essas semanas aí eu estou à disposição de vocês. Feito? Valeu, galera, aquele abraço e até mais.